Olha essa pergunta que um padre fez num site GPT, o Inteligência Artificial. Presta bem atenção na pergunta que ele fez, porque o site ele dá uma resposta meio que assustadora. E o pastor adventista Michel Borges, ele inverte a pergunta do padre ainda no mesmo site. E olha a resposta que o pastor Michel Borges ele teve. Presta bem atenção que é importante você saber disso. Acompanhe o vídeo e fica até o final. Curioso é que um padre recentemente fez um teste. Ele usou o ChatGPT e perguntou para a inteligência artificial se ela fosse Satanás, o que ela faria para prejudicar, para acabar com a fé das pessoas. Eu postei em meu blog outraleitura.com.br o resultado e depois fiz o meu teste. Fiz um teste reverso, digamos assim. Eu perguntei para o mesmo ChatGPT o que ele faria para reverter as atitudes de Satanás se ele pudesse. Olha que resultado interessante. O que aconteceu? Vou compartilhar com você aqui o texto que eu postei. Está aí na tela. Primeiramente eu vou ler o que o padre perguntou, o que o ChatGPT respondeu, e depois eu vou mostrar para você o que o próprio ChatGPT respondeu para mim quando eu perguntei como resolver esse problema, né? O padre Francisco Javier Bronjalo, da Diocese de Getafe, da Espanha, fez uma pergunta intrigante ao GPT, ao ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial. Se você fosse Satanás, como afastaria pessoas da fé? A resposta do ChatGPT viralizou ao receber a pergunta do sacerdote. A IA artificial ofereceu uma resposta detalhada, listando 7 estratégias que Satanás poderia usar para enfraquecer a fé das pessoas. Aqui estão os pontos levantados pelo ChatGPT. Primeiro, se fosse Satanás, ele fomentaria o individualismo extremo, incentivar uma mentalidade centrada apenas no eu, poderia desconectar as pessoas da comunidade, do amor ao próximo e, consequentemente, de Deus. 2. Sofrimento e desesperança. Ao colocar as pessoas em situações de sofrimento e tragédia, surgiria a dúvida sobre a vontade de Deus, abrindo espaço para o questionamento de sua existência. 3. Distrair com superficialidade, encher a vida das pessoas com distrações como tecnologia e entretenimento, afastaria qualquer interesse pela espiritualidade ou por questionamentos mais profundos sobre a vida. 4. Promover o relativismo moral. Se tudo é relativo e não há verdades absolutas, a moral e os princípios religiosos podem ser diluídos, deixando o terreno da fé confuso e instável. 5. Cientificismo extremo. Elevar a ciência como única fonte válida de conhecimento, menosprezando o espiritual como supersticioso, limitaria o espaço para o divino e transcendente. Lembrando que cientificismo é uma crença de que a ciência é a resposta para todas as coisas, né? É colocar a ciência num patamar que ela não deveria estar, na verdade. Mas vamos adiante. 6. Escândalos e hipocrisia nas instituições religiosas. Expor ou até incentivar a corrupção e os escândalos dentro das instituições religiosas abalaria a confiança das pessoas, levando-as ao abandono da fé. 7. Divisão e conflito. Promover o ódio e a divisão entre os próprios crentes enfraqueceria o papel da religião como fonte de paz e reconciliação. Aí, como eu disse para você, resolvi perguntar como que a inteligência artificial resolveria esses problemas que ela mesma trouxe, né, a fim de fortalecer a fé das pessoas. Veja então quais foram as respostas que o ChatGPT me deu. Primeiro, fomentar o individualismo extremo. Como resolver isso? Para combater o individualismo, é essencial cultivar uma mentalidade de comunidade e serviço ao próximo. As igrejas e grupos de fé podem promover iniciativas que incentivem a ajuda mútua, atividades comunitárias e criar espaços para que as pessoas compartilhem suas lutas e crenças juntas. Reforçar o valor bíblico de amar o próximo como a si mesmo, como está em Mateus 22, ajudaria a combater a desconexão, ou seja, para enfrentar essa armadilha satânica do individualismo, devemos realmente promover mais atividades em comunidade, o culto, pequenos grupos, tudo que a igreja já ensina, na verdade, né?
Tudo que já está na palavra de Deus, na Bíblia. É só colocar em prática, né? 2. A questão do sofrimento e da desesperança. O sofrimento é uma questão profunda, mas a resposta pode ser encontrar propósito em meio a isso. Ensinamentos bíblicos sobre como o sofrimento pode nos aproximar de Deus, moldar nosso caráter e gerar perseverança. Romanos 5, 3 e 4. Precisam ser mais disseminados. Oferecer apoio pastoral e emocional, juntamente com o incentivo à oração e à busca de consolo nas Escrituras, pode fortalecer a fé durante momentos de adversidade. Na verdade, é um desdobramento do ponto número 1, né? Se nós tivermos uma igreja forte, unida, que ajuda uns aos outros, que não deixa ovelhas sofrerem sem auxílio, pastores visitadores que acompanham o seu rebanho, cuidam dele, né? Estudos bíblicos que ajudam a entender o porquê do sofrimento, entender essa questão, essa macro visão do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, a origem do mal, e enfatizar que logo Jesus, que Deus porá fim a tudo isso, porque Jesus vai voltar e a morte, o sofrimento, a dor não terão mais lugar no mundo renovado de Deus, na nova criação, as lágrimas serão enxutas por Jesus, tudo isso que a gente conhece, mas que tem que pôr em prática, pode realmente ajudar a lidar com esse ponto 2. 3. Distrair com superficialidade. Para reverter a distração, a solução é incentivar uma vida de propósito e reflexão espiritual. As igrejas podem promover momentos de silêncio, contemplação, estudo bíblico e adoração, ajudando as pessoas a encontrar sentido mais profundo na vida. Olha que interessante o que vem agora. O conceito sabático, um tempo de descanso e desligamento das distrações para focar na comunhão com Deus, poderia ser incentivado como prática regular. Não é o que nós adventistas já temos ensinado, pregado e vivido ao longo de tanto tempo, né? Guarda no sábado, realmente, né? Então, esse descanso sabático semanal é um momento para que a gente promova a desconexão, a reconexão com a família, com a igreja, com a comunidade. Claro que não precisa ser um dia só por semana, mas já ajuda muito ter esse dia por semana aí, na semana, para a gente ter uma conexão mais profunda com Deus, com a nossa comunidade, com a família, né? Então, vamos também tomar cuidado com isso. Com certeza o diabo está usando muito as redes sociais, os celulares, os tablets, esses mecanismos que podem ser uma bênção quando bem usados, mas podem ser também uma maldição quando mal utilizados. Quando nos permitimos ficar viciados nisso, quando não conseguimos mais desconectar. Então, realmente, o diabo está fazendo um trabalho sujo, usando esses recursos, dando acesso a conteúdos terríveis, que antes eram bem difíceis de acessar no passado. Hoje estão aí, como se diz, né, na ponta de um dedo, né, num clique. Então, cuidado. Com certeza, o inimigo distrai as pessoas daquilo que é essencial, usando o que é superficial. Então, note como o GPT captou bem aí essas estratégias do diabo. 4. Promover o relativismo moral. A defesa de verdades absolutas pode ser uma resposta ao relativismo. Reafirmar o caráter imutável dos princípios bíblicos e a moral centrada em Deus como fonte de sabedoria e verdade é fundamental. O ensino cristão deve ser claro e enfático sobre a importância dos mandamentos e do caráter de Cristo, como guia moral para a vida. Então veja só, essas teologias, especialmente a progressista, né, teologia woke, teologia queer, teologia feminista e outras, elas relativizam a Bíblia, elas instrumentalizam a Bíblia, usam a Bíblia quando convém e desprezam textos que não estão de acordo com a visão deles, né? Então, esse relativismo está tornando a religião fraca. A palavra de Deus, ela é desprovida de seu poder quando as pessoas dizem que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, nem tudo ali é inspirado, e começam a relativizar a Bíblia, relativizar os valores bíblicos, relativizar as normas bíblicas, a moral bíblica, e assim cada um vive como bem entende, e cada um tem a sua verdade, bem ao estilo pós-moderno relativista, né? Então, como o diabo tem usado isso, né? Já que ele não consegue destruir a Bíblia, já que ele não consegue queimar a Bíblia como ele tentou no passado, ele tenta fazer com que as pessoas a enxerguem como um livro qualquer. Basicamente é isso. Ou que coloquem a tradição da igreja no mesmo pé de autoridade da Bíblia, sendo que Jesus mesmo questionou os fariseus a dizer: vocês anulam a minha palavra, né? A palavra de Deus, dos profetas, pela sua tradição.
Então não tem pé de igualdade aqui. A Bíblia é superior sempre, né? É a suprema regra de fé e prática do cristão verdadeiro. Então o relativismo realmente elimina os fundamentos do cristianismo. O diabo sabe como trabalha. Quinto, cientificismo extremo. Para equilibrar a ciência e a fé, é importante mostrar que ambos podem coexistir. Exatamente o que nós, criacionistas, temos tentado mostrar ao longo do tempo, né, dos anos, e o que os cientistas lá que começaram essa aventura da ciência moderna, né, Isaac Newton, Blaise Pascal, Copérnico, Galileu, faziam. Eles viam harmonia entre a ciência verdadeira, a ciência matemática, né, e a teologia bíblica, porque ambas provêm do mesmo Criador, de Deus. Então, mostrar que ciência e fé podem coexistir, quando corretamente compreendidas. Claro que modelos, hipóteses científicas antibíblicos e anticientíficas mesmo, ou então uma exegese incorreta, uma hermenêutica não apropriada da Bíblia, vão fazer com que uma e outra possam ficar em contradição, mas quando você compreende bem a teologia correta, né, você faz uma exegese, uma hermenêutica corretas da Bíblia, e quando você compreende o que é a ciência verdadeira, a boa ciência, você perceberá que ambas estão em harmonia. O diálogo entre ciência e religião, destacando cientistas que têm fé e veem a ciência como uma forma de explorar a criação de Deus, pode ajudar a fortalecer a fé das pessoas. Muito bem, que Deus te abençoe. Só lembrando que o link é crédito ao canal do pastor Michelso Borges e o link da mensagem completa está aqui na descrição. Convido você a fazer parte também desse canal, se inscrevendo aí, comenta, deixa o teu gostei para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Não esquece também de compartilhar. Que Deus te abençoe.